Olá, você que adquiriu esse curso do CCT, muito bem-vindo. Nosso curso é os erros de medição e como minimizá-los. É um curso extremamente importante, eu diria, para quem começa na área de metrologia ou até quem já tem uma certa experiência. É um tema extremamente importante. Gostaria de destacar esse material didático que você está assistindo. Ele possui um código de rastreamento unívoco e criptografado que permite identificar que você o recebeu e o acessou. O repasse desse material para terceiros caracteriza crime contra os direitos autorais. A identificação do responsável pelo repasse é facilmente realizada pelo código criptografado, assegurando ao CCT processar judicialmente o infrator das leis de direitos autorais. É muito prazer, meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, sou um dos sócios do CCT. CCT é Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. O CCT fica em Florianópolis e, como diz o nome da instituição, nós temos como um dos grandes objetivos educar o pessoal na área de metrologia através de treinamentos, através de consultorias e outras atividades, voltado também à implantação de sistema de gestão da qualidade. Vocês têm aí o nosso site. Também gostaria de destacar rapidamente que muitas coisas que nós vamos falar aqui nesse curso foram retirados ou estão no livro Metrologia Técnicas para Assegurar Resultados Confiáveis e também no livro Metrologia para Iniciantes, que são obras, são publicações do CECT. Então nós temos aí 8 livros publicados nessa data e eles servem como base para também os nossos treinamentos em metrologia. Então, vamos começar. Nós vamos falar aqui muitas coisas interessantes sobre erro de medição. A gente costuma dizer na metrologia que é muito fácil errar. É mais fácil cometer erros do que medir corretamente. É mais fácil cometer erros do que medir corretamente. Na verdade, o erro de medição é algo que nos rodeia, algo que está ao nosso lado em todo o momento. Nós vamos falar aqui muito sobre esse erro grosseiro, porque acontece. Nós que estamos aí no dia a dia, sempre auditando laboratórios, né? O que eu gosto muito de usar como correção é o nosso horário de verão. Horário de verão. Em Florianópolis, onde nós estamos, existe horário de verão. Lá em outubro começa o horário de verão, termina em fevereiro do ano seguinte. Então, por exemplo, em Recife, que não tem horário de verão, quando a gente quer falar com alguém, um cliente em Recife, a gente olha para o relógio. Por exemplo, se o relógio agora está dizendo que são 11 horas, lá em Recife nós sabemos que são 10 horas. Por quê? Porque o horário de verão é, na verdade, a gente provocar um erro de medição em nosso relógio para mais. Nós provocamos, nós mudamos, nós nos enganamos, né? Colocando uma informação a mais. Fazemos o nosso relógio, que é um medidor de tempo, medir para mais. Então, se eu quero saber que horas tem em Recife, que não tem horário de verão, eu vou pegar o resultado de Florianópolis, que é 11 horas, e descontar 1 hora. Não vou somar 1 hora, porque o meu erro é positivo. É assim que se faz correção também nos equipamentos de medição. Só trocar o sinal. É muito comum, então, os laboratórios fornecedores de calibração, esses sim, já informarem na tabela de resultados o valor da correção. Então, é muito comum você pegar certificados de calibração em que você tem lá uma correção para cada ponto de calibração. Nesse caso, basta você tomar esse valor sem troca de sinal, porque já é correção. O laboratório já trocou o sinal para você, né? E somar ele algebricamente com a indicação ou com a média das indicações. O resultado corrigido, que é o RC nosso aqui, ó, de uma medição,
Após a correção devido aos erros de medição, vai ser então RC a indicação mais a correção. Tá vendo? RC, resultado corrigido, é a indicação mais a correção. Vamos ver exemplo. Olha lá. Assim, o seu certificado de calibração de uma balança apresenta que o erro de indicação médio, também muitas vezes chamado de tendência, é de 1 grama positivo. Quando medimos uma massa de 100 gramas, a correspondente correção a ser realizada nas medições para o valor em torno de 100 gramas será de menos 1 grama, porque o erro ou a tendência era de mais 1 grama. Tá vendo? Ou seja, o instrumento indicava para mais em 1 grama e a correção deve compensar este efeito, sendo, portanto, ela negativa. Então, aqui nós estamos mostrando para você como é que você pode melhorar a qualidade, sabendo que o instrumento tem erro e todos têm erros. Como é que você pode melhorar a qualidade da sua medição aplicando a correção? Caso a tendência fosse de menos 1 grama, a correção seria de mais 1 grama. Nesse último caso, teríamos que somar, né? Ó, tá vendo? Mais 1 grama ao valor indicado pela balança. Os instrumentos de medição são frequentemente calibrados e, quando possível, ajustados. Bom, aí o ajuste é uma outra forma de minimizar erros de medição devido ao instrumento de medição. Como assim? O ajuste não pode ser confundido com calibração. Calibração é a determinação dos erros. Agora, se esse instrumento tiver erros muito elevados, alguns laboratórios oferecem ao seu cliente o ajuste do instrumento de medição. Então, alguns laboratórios fazem isso, fazem o ajuste. Então, ele faz calibração, os erros estão muito altos, faz o ajuste. Ou seja, ele mexe no instrumento de medição para reduzir erros. Então, o ajuste é aquela operação metrológica com o objetivo de reduzir erros de medição. Sempre é possível e viável? Não. Pode ser que o instrumento não seja possível ser ajustado e pode ser que o laboratório que faça a calibração não faça o ajuste. Pode ser que isso aconteça e é muito comum. Então, se você quer que o equipamento seja ajustado, você tem que solicitar ao fornecedor de calibração. Primeira pergunta, você faz também um ajuste? Ele vai dizer sim ou não, certo? Eu digo que todo equipamento pode ser calibrado, mas nem todos podem ser ajustados. Tem equipamentos que não permitem ajustes. Entrando agora na parte quase final do curso, quais são os tipos de erros de medição? Nós classificamos aqui em 5 tipos principais. Nós já falamos um pouquinho sobre eles. Nós falamos sobre os erros devido ao observador, erros de método, erros devido à grandeza de influência externa, erros matemáticos e erros dos equipamentos de medição, chamados erros instrumentais. Vamos dar uma passada em cada uma delas, mas, em geral, quando há erros em uma medição, em uma calibração, em um ensaio, vai passar por um desses 5 tipos aqui, ok? Vamos então dar uma passada nisso aí, vamos ver o que nós estamos querendo chamar a atenção, né? Vamos lá. Nós já acabamos de falar dos erros instrumentais e já até falamos como corrigi-los. Os erros instrumentais são aqueles devido ao próprio instrumento de medição, que estão declarados no certificado de calibração dele, né? Então vamos lá. Os erros que se determinam no processo de calibração do instrumento de medição são denominados de tendência do instrumento ao erro de medição puramente, né? E que têm origem no próprio projeto estrutural do instrumento de medição. O projetista não é perfeito, a fabricação não é perfeita, dos materiais e assim por diante. As propriedades dos materiais que o compõem não são perfeitas. Existem as imperfeições das tecnologias e de sua fabricação, montagem, etc.
o envelhecimento dos componentes mecânicos e eletrônicos que estão lá dentro do equipamento de medição, montagens equivocadas de componentes, desgastes em partes mecânicas com o tempo, atritos internos, entre outros. São vários aí, digamos assim, as causas dos erros chamados instrumentais, os erros de medição devido ao equipamento de medição. Dependendo da qualidade requerida para o resultado da nossa medição, estes erros, ou essas tendências, podem ser praticamente eliminados, como a gente mostrou ainda há pouco, né? Introduzindo-se as chamadas correções correspondentes, que são muitas vezes reportadas nos certificados de calibração do próprio equipamento de medição. Assim, todo instrumento de medição deve ser calibrado periodicamente, claro, quando faz sentido, né? Nem todo equipamento deve ser calibrado, né? Você já ouviu aquela história que todo equipamento que é usado e que afeta a qualidade da minha medição, numa decisão lá na frente, aprovam, reprovam um produto, né? Esses é que devem ser calibrados periodicamente. Pois dessa forma poderíamos assegurar que as indicações fornecidas pelo mesmo instrumento de medição são ou não são corretas. E quanto aos erros de medição, são significativos para a nossa aplicação, né? Quanto esses erros impactam nas nossas medições, certo? No processo de calibração, nós podemos analisar se o instrumento de medição tem erros dentro dos limites de erro máximo, permissível ou admissível que é especificado para ele, em função da aplicação do próprio instrumento de medição. Vejam quanta coisa importante nós falamos aqui nesse slide associado à calibração novamente. Vejam quanta coisa importante, né? Erros de métodos. Aqui eu tenho uma história muito interessante para contar. Erro de método. São aqueles também denominados de erros teóricos, são aqueles devidos a imperfeições do método de medição, do método de calibração, do método de ensaio, e pode ser divididos em, por exemplo, quando determinamos a densidade de uma substância a partir da medição da massa e do volume de uma amostra que contém certo grau de impureza, e o resultado se considera como uma característica da substância dada. Está vendo? Nem sempre é verdade. Eu estou supondo que o método pode ser aplicado em várias situações diferentes. Será que é verdade? Então aí é erro de, digamos, análise do método. O método não é adequado para aquela aplicação, né? Agora, a situação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é o que aconteceu uma vez, é método mal elaborado. Então pode ser dividido em métodos que a gente quer aplicar para uma situação que não é verdadeira ou um método mal elaborado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu fui fazer uma auditoria interna num laboratório no interior de Santa Catarina e a pessoa, já aproveitando a auditoria, me perguntou: Gilberto, nós temos aqui um forno, uma estufa que foi calibrada no laboratório, acreditada em método, e foi reprovado, porque a temperatura não conseguiu a estabilização necessária. Variava muito a temperatura lá dentro. Eu olhei os resultados da calibração, achei aqueles números muito estranhos. Realmente muito diferentes do outro, realmente não estabilizou. Aí eu pedi para eles o seguinte: me traga, por favor, o manual de operação desse forno. Por favor, me traga o manual de operação do forno. Aí, lendo lá no manual, o fabricante dizia assim: é necessário deixar estabilizar 24 horas, o forno ligado 24 horas, antes de colocar a amostra lá dentro, porque esse é o tempo que precisa para a temperatura ser controlada nos níveis que vocês precisam. Aí é que estava o problema. O laboratório lá não fez isso. Não deixou o forno ligado 24 horas antes de começar a fazer as medições de temperatura. E o que aconteceu? Claro, não deu nada estável lá dentro. Porque o controlador
do próprio forno, ele precisa desse tempo para ir ajustando a temperatura e controlando ela num nível cada vez menor. Então, lá naquela calibração daquele forno, iria ser reprovado o forno por erro de método do laboratório. Ele não seguiu a própria orientação do fabricante. Ele ligou e começou a medir. Não pode. Erro na elaboração do método. Está vendo? Isso influi. Nós já falamos aqui de erros devido às grandezas de influência externa. Tanto a grandeza a medir como a resposta do instrumento de medição dependem, em maior ou menor grau, das condições ambientais durante a medição. Nós já citamos algumas, mas vamos repetir aqui. Como grandeza de influência externa, as mais influentes temos a temperatura, sem dúvida nenhuma, a umidade e a pressão atmosférica, sendo a primeira, ou seja, a temperatura, a mais significativa. É necessário considerar, dependendo da influência, a iluminação também, a contaminação do ambiente, o nível de poeira, entre outras grandezas. Além disso, pessoal, a maioria dos instrumentos de medição eles são influenciados pela temperatura em função da alteração nos valores dos componentes eletroeletrônicos. Muita gente me pergunta, por que uma balança muda sua resposta com a temperatura? A resposta está aqui embaixo. Por exemplo, a resistência elétrica de um resistor aumenta de um valor, seu valor, com o aumento da temperatura e diminui com a redução dela, provocando erros de medição, já que os circuitos elétricos utilizados nos equipamentos de medição, nos instrumentos de medição, são repletos de resistores. Está aí a questão. O que tem lá dentro de uma balança? Um circuito eletroeletrônico cheio de resistores. Temperatura aumenta, aquelas resistências aumentam. Resultado da massa muda. Temperatura diminui, aqueles valores de resistência diminuem. O valor da massa diminui junto, acompanha. Perceberam? Né? Isso provoca essas influências nos resultados. Bem, pessoal, também tem a questão, né, que nós já falamos aqui. Vocês sabem que medir um comprimento é uma coisa complicada. Temperatura aumenta, comprimento aumenta. É uma lei da física bem antiga, né? Dilatação. Nós estudamos lá em ciências, lá no primeiro grau, dilatação dos materiais, né? A água aumenta, seu volume diminui com a temperatura. Então, o laboratório de químicas, ao medir água, tem que tomar cuidado. Porque se a água tiver 30 graus Celsius, vai dar um volume, se ela tiver 20 é outro, né? O que as vidrarias dizem lá? A temperatura deve ser usada como referência de 20 graus Celsius. A vidraria é calibrada para essa condição. Então, a grandeza, a temperatura, que a gente está dizendo aqui que é pior delas, afeta não só o instrumento de medição, mas também, muitas vezes, a grandeza que a gente está medindo, né? Erro devido ao observador. Nós já falamos vários, batemos bastante nessa tecla aqui, né? Entre os erros devido ao observador, nós vamos destacar aqui, erro devido a uma operação equivocada de um instrumento de medição. É o que mais acontece. Como eu falei para você, é a pessoa que pensa que sabe operar o equipamento de medição e não sabe. Ou o treinamento que foi dado para ela não foi adequado para ela realmente fazer uma operação adequada do instrumento de medição. Então acontece em função da falta de treinamento do operador ou pelo abandono por completo das informações do fabricante de como operar corretamente o instrumento de medição. Esse é o caso mais crítico e que acontece bastante, pode ter certeza. Ou seja, a pessoa abandona completamente o modo de operar o instrumento de medição. Seja falta, né, de comprometimento e falta de preocupação com qualidade de resultados. Outra coisa que acontece muito devido à operadora, espero que não aconteça com você, omissão de operações prévias ou durante a medição, como o ajuste de zero. O cara não tomou cuidado de fazer o zero, não fez uma limpeza, não esperou aquele tempo mínimo de warm-up, de pré-aquecimento.
e um monte de outras coisas. Não sobrecarregou o manômetro até o final antes de medir. Não sobrecarregou o transdutor de força até o final antes de medir para dar aquela acordada no material. Seja, não fez lá o alinhamento entre os sensores de medição. Não limpou o sensor de medição de um paquímetro, de um micrômetro. Começa a medir. O que vai sair de bom, né? Alguns exemplos. O exemplo típico é o caso das balanças. O fabricante recomenda um tempo mínimo de aquecimento da balança, caso medições sejam realizadas antes desse pré-aquecimento. Os resultados das medições não serão confiáveis, pois o instrumento não atingiu o que a gente chama de regime normal de operação recomendado. Exemplo daquele tempo de warm-up. Às vezes está marcado na própria balança esse tempo. Erro devido ao observador. Ainda, erro de paralaxe é um exemplo muito conhecido, né? Isso aí, todo mundo que estuda um pouquinho de metrologia é o típico erro que sempre se ensina, né? É o erro de paralaxe. Então, nós vamos ver aqui como evitar esse erro de paralaxe. É lógico, num equipamento um pouco mais fácil de ver isso, né? Mas aquela ideia, né? Posiciona-se de frente para o ponteiro do equipamento de medição. Esse erro de paralaxe só vai ter nas chamadas medições com equipamentos analógicos. Digitais não tem esse problema, né? Porque você não tem esse efeito do paralaxe. Olha o que acontece nessa figurinha que a gente colocou aqui, tá vendo? Quando o observador está mais aqui do lado direito, ó. Como se tivesse aqui, eu estou passando o mouse, tá vendo? Visão do observador muito para a direita em relação ao ponteiro, tá? Eu vou ler o valor, seja o que for que está sendo medido, a menos aqui, tá vendo? Sim. Os equipamentos bons, de qualidade, tem esse espelhinho aqui, ó. Aí eu estou vendo a sombra dele lá no lado esquerdo. Não pode. Estou na posição errada. Situação B. Agora ao contrário. Estou muito aqui do lado esquerdo, né? Ó, visão, caso B. Visão do observador muito para a esquerda em relação ao ponteiro. Então eu vou ler um valor aqui, seja do que for a grandeza, maior do que deveria. E o que é correto, então? Mesmo que não tenha esse espelhinho atrás para nos ajudar, e quando tem espelhinho eu não posso ver a imagem, tá vendo? Então, aqui, ó, o observador se posicionou corretamente, a visão correta do observador em relação ao ponteiro. Quando você se põe de frente para o ponteiro, você não vai ver imagem. Se você está vendo a imagem nesse espelhinho, você não está na posição correta de fazer medição. Isso dá influência, dá, e pode dar uma influência extremamente grande. Esse é chamado erro de paralaxe, né? Okay? Então, como eu falei, é um erro associado a equipamentos que são com mostrador analógico, não nos digitais. Como evitá-lo? Posicione-se de frente para o equipamento de medição. E erros matemáticos. Erros matemáticos. Como esse negócio persegue a gente. Recentemente, numa auditoria interna, que a gente é obrigado a analisar esses registros, essas planilhas em Excel, onde se fazem cálculos, né, de medições, calibrações, ensaios. E é muito comum as equações que estão colocadas lá dentro estão erradas, falta alguma coisa, era para ter uma rede quadrada, não tem. Era para ter uma soma ali no meio, não tem. Era para dividir, foi multiplicando. E vocês não sabem o que acontece por aí. Então, erros matemáticos. Gente, a gente faz toda a medição bonitinha e erra numa conta. É ruim, né? Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. Você resolve todo o exercício lá num dia de prova, resolve tudo certinho. E na hora, o resultado tinha que tirar uma raiz quadrada, mas você bota ele sem raiz quadrada. Aí você depois vai reclamar para o professor. Professor, poxa, só porque eu não tirei a raiz quadrada só deu zero e tudo, não considerou nem a metade. Ele vai dizer o quê? Não considerei correto porque o fato de você não ter calculado a raiz quadrada levou o resultado a um número totalmente incorreto. É mais ou menos o que acontece aqui, ó. Vamos dar uma lida? Frequentemente, após a realização das medições, é necessário ainda realizar o processamento dos dados para se chegar no resultado final desejado.
É muito recomendado que se utilize planilhas eletrônicas para se realizar os cálculos, que em alguns casos são relativamente complexos. O problema dessas planilhas eletrônicas é que às vezes não é vocês que fizeram, né? Você já pega o bonde andando, como se diz. Aí você não sabe se está correto ou não, né? Está feito lá. Atualmente é comum encontrarmos laboratórios que inclusive geram certificado de calibração até a partir de planilhas eletrônicas. Nada contra, está correto, né? A incerteza de medição também é muito comum ser avaliada utilizando-se planilhas preparadas para tal. Portanto, outra fonte de erros são os erros chamados matemáticos, que se originam ao empregar-se essas fórmulas inadequadas que a gente já falou. Eu lembro de um caso no interior de São Paulo. Era uma raiz cúbica, o cara botou raiz quinta, né? Imagina a ambas que estava dando o resultado, né? Então, ao realizar-se também arredondamentos inadequados, na troca de um sinal muito comum em uma planilha eletrônica, e são várias, aí é muito comum vários tipos de situações, tá, pessoal? Então, pode ser eliminado pela validação do software, da planilha eletrônica, evidenciando-se que elas foram programadas de forma adequada e que a influência sobre o resultado final é insignificante. Faça os cálculos manualmente. Valide a planilha. Ah, eu fiz certo. Quem me garante? Valida a planilha. Faça os cálculos ou não. Revise. Faça de novo. Cheque. Compare com o exemplo que está num livro. Compare com o exemplo que está numa apostila, que está num documento bom. Não vá na internet buscar coisa. Pelo amor de Deus, né? A não ser que seja de uma fonte confiável. Refaça, revisa, refaça, revisa. É muito comum, pessoal, resultados sendo incorretos entregues aos clientes por erro de uma equaçãozinha matemática numa planilha eletrônica. Aí você, é como se diz, né? O cara corre, nada, e depois ele vai andar de bicicleta, ele esqueceu de encher o pneu da bicicleta. No final, ele faz tudo certo antes, mas lá no final ele dá uma mancada grosseira, né? Aí é barra, né? Então, pessoal, nós falamos aqui de vários erros de medição e como evitá-los, cuidados que você deve ter. Aí você percebe que medir realmente com erros é algo muito fácil, né? Mas fica aí a mensagem. Agradeço a sua participação em nome do CCT. Muito obrigado pela sua atenção.